Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 29 de novembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque do Grupo Play paralisa Ministério do Uruguai. Meta multada em 265 milhões de euros por não proteger os dados dos usuários do Facebook contra raspadores. E Twitter, novo vazamento expõe milhões de usuários. E eu começo com essa notícia que fala: ataque do Grupo Play paralisa Ministério do Uruguai. O Ministério de Transportes e Obras Públicas do Uruguai sofreu um ataque de ransomware no dia 7 de novembro que o deixou sem sistemas. Eles estão sendo restaurados aos poucos, e embora o órgão tenha anunciado normalidade no dia 9 deste mês, por meio de um comunicado, fontes da Rádio Montevidéu 24 disseram que todo o trabalho da organização relacionado com a utilização da internet está parado e até o momento não há informação oficial que explique o que aconteceu. Hoje, o Grupo Play publicou em seu site de vazamentos o nome do ministério como uma de suas vítimas e vazou 5 GB de dados atribuídos ao órgão, de um total de 80 em seu poder. No comunicado dia 9, o Ministério afirmava: informamos que os nossos escritórios retomaram o seu funcionamento normal. A indisponibilidade dos serviços foi provocada por um incidente de segurança de informática que, através de malware do tipo ransomware, afetou os servidores do Centro Informático MTOP. Foram realizadas várias atividades que permitiram recuperar informações críticas e restaurar os serviços afetados. Atualmente, estamos trabalhando em um plano de melhoria tecnológica para evitar futuros incidentes. O principal alvo do Play Ransomware é a região da América Latina e o Brasil está no topo da lista. Embora apareça um novo grupo de ransomware, seus TTPs identificados se parecem com os da família de ransomware Hive e Nokoyawa. Um dos comportamentos semelhantes que os tornaram parecidos é que eles usam o ADFind, uma ferramenta de consulta de linha de comando capaz de coletar informações do Active Directory. Os pesquisadores descobriram que o Grupo Play Ransomware é o primeiro agente de ameaça a recorrer à criptografia intermitente. Essa técnica fornece melhor evasão com criptografia parcial dos sistemas, que usa análise estática para detectar a infecção por ransomware. Então é um grupo que já se aprimorou, que utiliza técnicas novas, técnicas essas que eu já comentei aqui, que haviam estudos que relacionavam essa técnica como uma tendência. Pois bem, ela já está acontecendo. E preocupa, né? Todos os dias a gente ouve falar de incidentes, por vezes eu acabo não trazendo, priorizando algumas matérias que podem até nos ajudar com algum novo conceito, com uma ideia, ou ainda quando enfatiza alguns pontos que eu entendo sejam mais importantes do que necessariamente ficar falando, né, de tantos incidentes. Mas a verdade é que eles não param de acontecer, dessa vez no Ministério do Uruguai. A gente precisa estar muito atento, porque, como bem disse a matéria, o Brasil continua sendo foco de muitos ataques. Meta multada em 265 milhões de euros por não proteger os dados dos usuários do Facebook contra raspadores. A Meta foi multada em 265 milhões de euros pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, DPC, por um vazamento maciço de dados do Facebook em 2021, expondo as informações de centenas de milhões de usuários em todo o mundo. Isso conclui a investigação do DPC sobre possíveis violações do GDPR pela Meta, lançada em 14 de abril de 2021, após a publicação de dados pertencente a 533 milhões de usuários do Facebook em um fórum de hackers. Os dados expostos incluem informações pessoais, como números de celular, IDs do Facebook, nomes, gêneros, localizações, status de relacionamento, ocupações, datas de nascimento e endereços de e-mail. Todos esses dados foram compartilhados em um conhecido fórum de hackers, permitindo que os dados fossem usados por agentes de ameaças para ataques direcionados. Na época, o Facebook disse que os agentes de ameaças coletavam os dados explorando uma falha em sua ferramenta Contact Importer, para associar números de telefone a um ID do Facebook e, em seguida, coletando o restante das informações para criar um perfil para o usuário.
A plataforma diz que corrigiu o bug em 2019 e os dados foram coletados antes disso. A investigação da DPC concluiu que a Meta, então o Facebook, violou os artigos 25.1 e 25.2 do GDPR, resumidos da seguinte forma. 25, número 1. O responsável pelo tratamento dos dados deve implementar as medidas técnicas e organizativas adequadas, como pseudonimização, e integrar no tratamento as garantias necessárias para cumprir os requisitos do presente regulamento e proteger os direitos dos titulares dos dados. 25, número 2. O responsável pelo tratamento deve implementar as medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir que, por defeito, apenas são tratados os dados pessoais necessários para cada finalidade de tratamento. Em particular, tais medidas devem garantir que, por defeito, os dados pessoais não sejam disponibilizados sem a intervenção do indivíduo a um número indefinido de pessoas singulares. Houve um processo de investigação abrangente, incluindo a cooperação com todas as outras autoridades supervisoras de proteção de dados na União Europeia, disse anúncio da DPC. Essas autoridades fiscalizadoras concordam com a decisão da DPC. Vejam que, no caso da Europa, multas extremamente pesadas. É claro que a gente está falando aqui de um grande vazamento. Poxa, vazamento de mais de 500 milhões de usuários, 533 na verdade, é um vazamento extremamente grande. Se formos pensar, dá 2 vezes só o nosso país com todos os habitantes. Essa é a quantidade de pessoas que tiveram seus dados expostos pelo Facebook. Então é algo bastante preocupante. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe esse tipo de movimento, então lá, a GDPR, que seria a lei semelhante, a LGPD, aliás, a LGPD se baseou na GDPR, e que já existe há mais tempo, que já está mais madura, tem trabalhado muito forte para identificar e punir principalmente as empresas que não levarem a sério as leis. Então, esse é o tipo de coisa que eu imagino que vá começar em algum momento acontecer aqui também no Brasil a partir da LGPD. Digo algum momento, não que não tenham sido aplicadas já algumas sanções, algumas coisas do tipo, não é isso, mas é uma lei bastante nova. E principalmente porque eu entendo que a grande maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, não estão adequadas. Tem um longo caminho pela frente, pelo menos a maioria, não todas. Foi o que disse uma série de estudos realizados por diferentes empresas e que no final das contas mostram sempre o mesmo. A maioria das pequenas e médias empresas não estão ainda aderentes à lei. Então esse é um ponto que ainda, para mim, ainda vai pegar. E claro, parte dessas sanções, se elas começarem a surgir de forma mais pesada e pública, talvez deem um senso maior de urgência para muitas empresas para que estas busquem então a aderência, busque implementar os controles, criar os processos e estar de fato aderente à lei. E na última matéria de hoje, Twitter, novo vazamento expõe milhões de usuários. 2 vazamentos de dados surgiram neste final de semana para assombrar ainda mais a já assustadora história do Twitter nessas últimas semanas. Um volume antigo e já conhecido com 5,4 milhões de registros, que vinha sendo vendido em fóruns cybercriminosos, foi liberado de graça, enquanto o outro, que pode conter mais de 17 milhões de entradas, teria ainda mais informações e até mesmo dados privados de usuários. Ambos seriam decorrentes de uma falha na API da rede social em seu aplicativo para Android, que começou a ser explorada por criminosos no fim do ano passado e veio à tona em janeiro, quando foi corrigida. No novo vazamento estão números de telefone dos usuários que não deveriam ser públicos, assim como outras informações disponíveis a todos, como estado de verificação da conta, nome de usuário, IDs, arrobas e bios. O volume estaria sendo negociado em fóruns privados de cybercriminosos, atingindo principalmente usuários dos Estados Unidos e Europa. O alerta foi dado pelo pesquisador em segurança Chad Loder por meio da própria rede social, gerando o banimento de seu perfil no Twitter. O site Bleeping Computer também confirmou a autenticidade do volume a partir de uma amostra de 1,3 milhão de números de telefone de usuários, todos da França. De acordo com a imprensa, o banco de dados vem organizado de acordo com país e código de área.
como forma de facilitar golpes direcionados. Além dos Estados Unidos e Europa, Israel também estaria na lista dos países e das pessoas que tiveram mais contas comprometidas. Na dúvida, é melhor considerar que sim e, acima de tudo, que as informações são recentes, tendo cerca de 1 ano de idade. A partir dos bancos de dados desse tipo, podem ser detonadas campanhas de phishing ou tentativas de fraude ou roubo de identidade, bem como ataques mais direcionados a comunidades, territórios ou grupos localizados de usuários que façam parte do vazamento. A imprensa internacional também foi capaz de confirmar que, pelo menos no que toca à amostra, todos os números de telefone não estavam presentes em um vazamento anterior. Em julho veio a público a informação de que dados de 5,4 milhões de usuários do Twitter estavam sendo vendidos em fóruns cybercriminosos. Neste final de semana, o mesmo volume foi liberado de graça. Ele consiste em e-mails e telefones de utilizadores que, a partir da vulnerabilidade na API do Twitter para Android, puderam ser associados a identificadores de contas de rede social. Com isso também, vários outros dados, imagens foram também vazadas. Assim, novamente fica constituído um volume organizado que pode ser usado na detonação de golpes. O Brit Computer aponta ainda que o volume já havia circulado antes de maneira mais ampla, com uma primeira liberação ocorrendo em setembro. Agora, o banco aparece na superfície da web em um fórum cybercriminoso voltado a comprometimentos. Percebam que acabamos de falar de 2 grandes redes sociais que têm dados de muitas pessoas e que passaram por vazamentos. Empresas essas que, claro, têm seus times, trabalham inclusive com muito afinco para identificar e corrigir as vulnerabilidades, e ainda assim isso muitas vezes não basta. Uma vulnerabilidade, quando descoberta, rapidamente ela é explorada por criminosos que provavelmente chantageiam essas empresas e acabam muitas vezes vazando os dados, trazendo prejuízos para a imagem das mesmas, mas principalmente comprometendo a segurança de muitas pessoas que, como bem disse a matéria, podem agora se tornar vítimas de uma série de ataques ou tentativas de golpes. Então isso é bastante preocupante. E no que tange ao comportamento das pessoas, mais do que nunca vale conversarmos sobre privacidade de dados. E que tipos de dado as pessoas desejam de fato compartilhar, de que forma ela pode ter prejuízo se esses dados ou vazarem ou virem a serem descobertas por criminosos, como nesse caso. São coisas que todo mundo deveria se perguntar antes mesmo de inserir em qualquer tipo de rede social ou até mesmo de compartilhar dados. Tem perfis que são divulgados abertamente com todos os dados, então bastaria alguém um pouco mais de tempo para fazer o que disse a matéria anterior, a raspagem de dados a partir dos scrappers, que vão lá, identificam e juntam esses dados num banco de dados, tudo aquilo que está público, e vão atrás de outros eventos para tentar correlacionar, para tentar enriquecer esse banco de dados e, a partir disso, aplicar uma série de golpes. É bastante preocupante. 2 matérias falando de grandes vazamentos, temos muito ainda para evoluir. Se essas empresas que têm times e equipes de segurança consolidados, programas muitas vezes até de bug bounty para correção de vulnerabilidades, com várias pessoas contribuindo o tempo todo e recebendo por isso, obviamente, o que resta para as demais empresas? Então, fica aqui o exemplo. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que, fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!